Eu sempre acreditei que meu filho era um menino doce, educado e gentil com os colegas. Desde pequeno, ele sempre demonstrava carinho em casa, dizia que me amava antes de dormir, ajudava a arrumar a mesa quando eu pedia. Então, quando recebi a ligação da escola pedindo para conversar sobre um comportamento preocupante, nunca poderia imaginar o que estava por vir. A coordenadora me ligou numa manhã de terça-feira. Sua voz era calma, mas havia algo de firme nela. Olá, aqui é da escola. Gostaríamos de marcar uma reunião com você para falar sobre alguns episódios envolvendo seu filho. Meu coração já disparou. Perguntei se ele estava bem, se tinha se machucado, mas ela respondeu que não se tratava de saúde física, e sim de comportamento em sala. Eu não quis acreditar que pudesse ser algo tão grave, mas concordei em ir até a escola naquela mesma tarde. Na reunião estavam a coordenadora, a professora dele e a psicóloga da escola. Todas me olhavam com uma mistura de seriedade e empatia. A professora respirou fundo e disse: Nós precisamos falar sobre como seu filho tem tratado alguns colegas de classe. Ele tem feito comentários ofensivos e, em alguns momentos, chegou a intimidar crianças mais tímidas. Senti um frio percorrer minha espinha. Aquela palavra, intimidar, parecia não se encaixar com a imagem que eu tinha dele. Eu balbuciei, quase sem acreditar: Desculpe, mas... Vocês têm certeza? Ele nunca se comporta assim em casa. A psicóloga então explicou que muitas vezes o comportamento na escola é diferente, porque ali as crianças estão entre pares, tentando se afirmar, buscar atenção ou poder. Mas, segundo os relatos, meu filho vinha zombando de colegas, rindo quando eles erravam, até mesmo escondendo materiais escolares de propósito para humilhá-los. Eu não sabia onde enfiar a cara. Meu filho? Aquele menino que eu embalava à noite e que dizia que queria ser herói quando crescesse, agora era visto como alguém que fazia os outros sofrerem? Saí da reunião atordoada, com um peso no peito e muitas perguntas na cabeça. Naquela noite, quando cheguei em casa, fiquei observando meu filho de longe. Ele estava sentado no sofá, rindo de um desenho na TV, comendo um biscoito como se nada tivesse acontecido. Era difícil conciliar a imagem daquela criança inocente, com seus olhos brilhando de alegria, com o que me haviam contado algumas horas antes. Esperei ele desligar a TV e chamei para conversar. Minha voz tremia, mas tentei manter a calma. Filho, a escola me ligou hoje. Disseram que você tem feito algumas coisas que machucaram seus colegas. Ele franziu a testa, desviou o olhar e ficou mexendo no pacote vazio de biscoito. Eu não fiz nada. Eles estão exagerando. Senti um aperto ainda maior no coração. Não sabia se era vergonha, medo de admitir, ou se ele realmente não tinha consciência do peso das próprias atitudes. Respirei fundo. Olha, eu não tô aqui para brigar com você. Só quero entender. Me conta o que aconteceu. Ele demorou alguns segundos até que respondeu baixinho: é que eles são chatos. E todo mundo ri quando eu faço piada. Naquele instante, tudo fez sentido. Ele não estava agindo por maldade pura, mas por necessidade de aceitação, de ser notado. Era como se tivesse descoberto que ser engraçado às custas dos outros dava a ele atenção e algum tipo de poder. Expliquei com toda a paciência que consegui reunir. Filho, você sabia que quando ri de alguém, essa pessoa pode se sentir muito triste por dentro? Talvez ela não mostre na hora, mas pode levar isso com ela pro resto do dia. Ou até da vida. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e confusão, como se nunca tivesse pensado por esse lado. E eu percebi que talvez essa fosse a raiz do problema, a falta de empatia. Depois que ele foi dormir, fiquei sozinha na cozinha, encarando a xícara de café fria sobre a mesa. Eu me sentia dividida entre a culpa e a responsabilidade. Culpa por pensar: será que errei na educação dele? Será que falhei em ensinar a ser gentil? E responsabilidade porque agora cabia a mim ajudá-lo a mudar esse caminho. Não dormi direito naquela noite. Revivia cada palavra da reunião na escola e cada expressão no rosto do meu filho. Eu sabia que não poderia simplesmente deixar isso passar. Algo precisava ser feito. Na manhã seguinte, ainda cansada pela noite mal dormida, preparei o café e fiquei pensando em como abordar tudo isso de forma mais concreta. Eu não queria que meu filho se sentisse apenas punido, eu queria que ele aprendesse. A diferença era enorme. Decidi voltar à escola e pedir uma conversa individual com a psicóloga. Quando cheguei lá, ela me recebeu com um sorriso compreensivo, como quem já está acostumada a ver pais em crise. Sentei na cadeira em frente à mesa dela e desabafei: eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Em casa ele é tão doce. E agora eu não sei se falhei na forma como o eduquei. Ela balançou a cabeça e respondeu com calma: não se culpe. O bullying não nasce de um único fator.
Às vezes é a dinâmica da sala, a forma como a criança busca atenção ou até coisas que ela observa em outros. O importante é que você está aqui e quer ajudá-lo. Isso já é um grande passo. Conversamos sobre estratégias práticas, incentivar a empatia, propor conversa sobre sentimentos, mostrar o impacto das ações. A psicóloga sugeriu até um exercício, pedir que ele escrevesse ou desenhasse como acha que os colegas se sentem quando são alvo de piadas. Quando voltei para casa, resolvi tentar. Sentei com ele na mesa da sala e disse: vamos fazer um combinado. Eu quero que você me mostre do seu jeito como imagina que aquele colega se sente quando você faz piada dele. Ele me olhou desconfiado, mas acabou pegando uma folha de papel. Depois de alguns minutos rabiscando, desenhou um menino pequeno de cabeça baixa com lágrimas. Acho que ele fica assim, disse, sem me encarar. Aquilo me partiu o coração, mas ao mesmo tempo trouxe esperança. Ele sabia. Ele entendia, mesmo que ainda não tivesse consciência plena. Decidi reforçar o aprendizado de forma positiva. Disse a ele que todos cometemos erros, mas que o importante era reconhecer e mudar. Ele não respondeu nada, só ficou mexendo no lápis. Mas eu percebi que aquelas palavras ficaram ecoando dentro dele. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, recebi uma mensagem inesperada de uma mãe do grupo da escola. Ela dizia: queria te falar que seu filho riu do meu ontem, e ele voltou para casa muito triste. Espero que vocês possam conversar sobre isso. Senti meu estômago embrulhar. Era como se a realidade viesse me lembrar de que ainda havia um caminho longo pela frente. A mensagem daquela mãe ficou martelando na minha cabeça a noite inteira. Eu me senti dividida entre duas emoções muito fortes, vergonha e determinação. Vergonha por imaginar o meu filho sendo o motivo do choro de outra criança. Determinação porque eu não podia mais tratar aquilo apenas como uma fase ou como algo passageiro. No dia seguinte, encontrei essa mãe no portão da escola. Ela foi educada, mas o olhar dela dizia muito mais do que as palavras. Oi. Eu só queria que você soubesse que meu filho ficou bem abalado com o que aconteceu. Ele até pediu para não vir hoje de manhã. Meu coração afundou. Pedi desculpas com toda a sinceridade que consegui. Eu tô conversando muito com ele, quero que saiba que eu não ignoro o que aconteceu. Meu filho precisa aprender, e eu vou fazer o possível para mudar isso. Ela assentiu, mas percebi que ainda havia dor ali. E aquilo doeu em mim também, porque eu sabia que as marcas emocionais em uma criança podem ser invisíveis, mas profundas. Em casa, sentei com meu filho mais uma vez. Desta vez fui mais direta. Filho, você precisa entender que quando magoa alguém, isso não some só porque o dia acaba. A criança pode carregar essa dor por muito tempo. Ele me interrompeu, quase defensivo, mas todo mundo ri. Não sou só eu. Respirei fundo, tentando não reagir com raiva. Não importa se os outros riem. O que importa é o que você escolhe fazer. Você quer ser lembrado como o menino que fazia os outros rirem? Ou como o menino que fazia os outros se sentirem bem-vindos? Ele ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Vi que a pergunta mexeu com ele, mas eu sabia que não seria uma mudança instantânea. Crianças precisam repetir, praticar, errar e tentar de novo. No final da tarde, a escola me chamou para uma reunião com outros pais. Alguns estavam preocupados, outros irritados. Era duro ouvir comentários como não quero meu filho perto dele, ou isso precisa ser controlado. Eu me senti diminuída, como se todos estivessem apontando o dedo diretamente para mim. Mas a psicóloga interveio e disse algo que me marcou: o combate ao bullying não é só responsabilidade de uma criança ou de uma família. É um esforço coletivo. Precisamos ensinar a todos sobre respeito, empatia e limites. Aquilo me deu um certo alívio. Eu não estava sozinha nessa batalha. Ainda assim, dentro de mim havia a sensação de que a mudança real dependia, sim, de como eu iria guiar meu filho dali em diante. Quando cheguei em casa, ele estava no quarto jogando videogame. Abri a porta e disse: a partir de agora, vamos ter novas regras. Você pode jogar, mas também vai ter que participar das atividades que vou propor. Quero ver você aprendendo o que significa colocar-se no lugar do outro. Ele bufou, revirou os olhos, mas não reclamou. Era o começo de uma longa estrada. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste de paciência. Eu insistia nos exercícios sugeridos pela psicóloga, pedir que ele escrevesse uma carta para alguém que tivesse magoado, inventar situações onde ele precisava imaginar como o outro se sentia, até mesmo assistir filmes juntos e conversar sobre os personagens que sofriam injustiça. Às vezes ele colaborava, outras vezes se irritava e dizia que era besteira. Mas, aos poucos, pequenas mudanças começaram a aparecer.
Um dia, recebi uma mensagem inesperada de outra mãe. Seu filho ajudou o meu a pegar os livros que tinham caído no corredor. Ele até pediu desculpas pelo que aconteceu antes. Li e reli aquela mensagem várias vezes com lágrimas nos olhos. Não era a solução definitiva, mas era um sinal. Mais tarde, quando ele voltou da escola, perguntei sobre o episódio. Ele deu de ombros, meio envergonhado. Eu só achei que não precisava rir dele. Ele já estava nervoso. Sorri e disse apenas: "Isso é empatia, filho. É isso que faz a gente crescer." Naquele momento, percebi que a transformação não era só dele, era minha também. Eu precisei enfrentar meus próprios medos, aceitar minhas falhas como mãe e entender que educar não é formar uma criança perfeita, mas estar presente para guiá-la quando ela se perde no caminho. Alguns dias depois, na reunião de fechamento do semestre, a professora comentou: "Ele ainda tem energia demais e adora ser o centro das atenções, mas está aprendendo a usar isso de uma forma mais positiva." Até contou uma piada que fez todos rirem sem machucar ninguém. Senti um alívio imenso, como se tivesse tirado um peso das costas. Eu sabia que ainda existiam riscos de recaída, mas também sabia que estávamos avançando. Hoje, olhando para trás, penso em como essa experiência me transformou. Eu nunca imaginei que teria que enfrentar a realidade de que meu próprio filho poderia ser visto como um valentão. Foi doloroso, humilhante até. Mas também foi um chamado para agir. Se tem algo que aprendi, é que o bullying não é só sobre crianças maldosas. Muitas vezes é sobre crianças perdidas, em busca de atenção, riso ou pertencimento. E cabe a nós, adultos, mostrar outro caminho. Eu compartilho essa história aqui porque sei que não sou a única. Talvez outros pais estejam passando pelo mesmo dilema em silêncio, com medo de admitir. Mas eu digo, não tenham vergonha. A mudança começa quando a gente encara a verdade de frente. E, se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria: educar é ensinar que a verdadeira força não está em diminuir o outro, mas em levantar alguém quando ele está caindo.